E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o John, host do Teologicamente, o seu podcast de teologia. Ouça os meus episódios no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. Bem, hoje, dia 31 de outubro, nós estamos comemorando 503 anos da Reforma Protestante. Nós preparamos aqui para você, ouvinte do Teologicamente, um episódio muito especial, onde será falado sobre a Confissão de Fé da Guanabara. Deus precisa de rasas indulgentes. É isso aí, pessoal. Esse episódio está muito bom, está muito bacana, então quero te convidar a embarcar nessa. Que por nossa força abraçal abriremos os portões. Então, sem mais enrolações, vamos para o episódio de hoje. Os cegos ao dizer que tudo que Deus tem pra você é condição. Quando sobe e prega o que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais. E a verdade onde está? Após as várias transformações no final do século XV, com as grandes navegações, o humanismo e o renascimento, a Igreja estava pronta para mudanças. Influenciado por essas transformações que já vinham ocorrendo na Europa e por um sentimento de decepção, Martinho Lutero, um monge agostiniano, indignado com a postura teológica, moral e espiritual da Igreja Católica Romana, com a venda de indulgências por Johann Tetzel, em 1517, fixou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Este era um ato que convocava a Igreja para um debate e não para uma divisão. Infelizmente, a Igreja não lhe dera ouvidos e, em consequência de suas ações, o Papa Leão X excomungou Lutero. Mas pela graça de Deus, a reforma já havia iniciado. As transformações que já estavam ocorrendo na Europa foram fundamentais, e agora com as ações de Lutero frente à Igreja Católica, a Europa e o mundo nunca mais foram os mesmos, pois houveram transformações sociais significativas na política, na ética, na educação, na economia e principalmente em relação entre o Estado e a Igreja. E em seus desdobramentos, além da Alemanha, a reforma religiosa espalhou-se por vários países: Suíça, França, Inglaterra, Escócia, Holanda, Escandinávia, Polônia, Hungria, Espanha, Países Baixos, entre outros. A Reforma Protestante também chegou ao Brasil. Porém, não restam dúvidas de que o Brasil foi colonizado por uma nação fortemente católica, Portugal. Os jesuítas tiveram um papel de destaque na expansão da fé católica no Brasil. Dessa forma, o Brasil se tornou a maior nação católica do mundo.
mas isso não impediu que o Brasil fosse alvo de ações missionárias protestantes. No ano de 1555, chegou ao Brasil, no Rio de Janeiro, uma expedição francesa como uma tentativa de implantação de uma colônia protestante. Essa expedição foi comandada pelo vice-almirante francês Nicolas Durand de Villagnon, de origem católica, e que inicialmente havia aderido à Reforma, e o almirante protestante Gaspar II de Coligny. Eles se fixaram na Baía de Guanabara. Villagnon teria escrito ao reformador João Calvino, que vivia em Genebra, solicitando o envio de pastores protestantes. Entusiasmado com o projeto, Calvino enviou uma segunda expedição composta de um pequeno grupo de calvinistas, liderado pelos pastores Pierre Rocher e Guilherme Chartier. Um dos membros dessa comitiva que chegou ao Brasil em 7 de março de 1557 foi Jean de Lery, que mais tarde escreveria o livro História de uma Viagem à Terra do Brasil, publicado em Paris em 1578. Sem muita demora, 3 dias após a chegada desse pequeno grupo, no dia 10 de março de 1557, foi realizado o primeiro culto protestante no Brasil e das Américas. O sermão estava baseado no Salmo de número 4, verso 27, que diz: "Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo." Esse sermão foi pregado em relação da longa viagem que eles ocorreram, assim como do cuidado de Deus. Lamentavelmente, pouco tempo depois da chegada de Jean Contact, Villagnon foi fortemente influenciado por este ex-dominicano. E dessa forma, passou a entrar em desentendimento com os pastores calvinistas acerca dos sacramentos e em vários pontos teológicos. Concordo plenamente com Paulo Ferreira quando ele diz em seu livro que Villagnon estava revelando seu verdadeiro caráter. Ele nunca havia se convertido à fé reformada. Em razão dessa divergência, Villagnon proibiu que os reformadores celebrassem a Eucaristia, pregações e, por fim, as reuniões de oração. E como era de se esperar, os colonos protestantes foram expulsos da pequena ilha e eles retornaram para Genebra em 1558, em um navio que estava indo para a França. Porém, como nos conta a história, o navio em que eles estavam ameaçou naufragar. E mesmo com risco de morte, 5 deles se ofereceram para retornar à Terra Seca. Dentre eles estavam Jean de Bordel, Mato Vernil, Pierre Bourdon, André Lafont e Jacques Le Baleur. E como era de se esperar, ao pisar em Terra Seca, foram aprisionados. Villagnon lhes apresentou uma série de questionários teológicos e ordenou que estes homens respondessem sobre tais questões em um documento dentro de apenas 12 horas. Em razão disso, eles escreveram um documento que ficou conhecido como a Confissão de Fé da Guanabara. Este documento custaria suas próprias vidas. Uma curiosidade sobre este período, o professor de História Alex Monteiro comenta: um aspecto interessante é a própria forma de como a Confissão de Fé da Guanabara foi redigida, porque ao contrário das outras formas durante a história da igreja, onde pessoas que tinham a finalidade específica de construir os ensinamentos da igreja, de sistematizar a fé dos crentes, esses irmãos eram irmãos simples, irmãos que eram envolvidos com outras profissões, que não eram diretamente envolvidos com o ensino da igreja, mas que tiveram 12 horas em condições deploráveis, que eram as celas para a qual foram enviados pelo Villagnon, e por vezes, nos intervalos de tempo dessas 12 horas, o Villagnon descia para bater nesses irmãos. Então, além da pressão psicológica, da pressão emocional, eles teriam que lutar contra o tempo para redigir essa confissão de fé. Além de tudo, quando a gente olha para a confissão de fé, é muito organizada, muito bíblica,
muito ortodoxa. Antes de iniciar a confissão, eles disseram: segundo a doutrina de São Pedro, o apóstolo, em sua primeira epístola, todos os cristãos devem estar sempre prontos para dar razão da esperança que neles há, e isso com toda a doçura e benignidade. Nós, abaixo assinados, Senhor de Villegnon, unanimemente, segundo a medida da graça que o Senhor nos tem concedido, damos razão a cada ponto, como nos haveis apontado e ordenado. Diante da recusa dos calvinistas em abjurar as suas convicções, Villegnon condenou-os à morte. Jean de Bordel, Mathieu Vernil e Pierre Bourdon permaneceram irredutíveis em suas convicções religiosas e foram estrangulados e lançados ao mar. André Lafon, o único alfaiate da colônia, foi poupado sob a condição de que não divulgasse as suas ideias religiosas. Jacques Le Balayeur conseguiu se retirar para a cidade de São Vicente, porém lá foi preso e enviado para a cidade de Salvador, na Bahia, onde ficou preso durante 9 anos. Em 1567, após a expulsão do país de todos os franceses, o governador-geral Mensah levou-o para o Rio de Janeiro, onde ele foi enforcado. Foi dessa forma tão trágica que se encerrou o primeiro projeto de implantação de fé e de igrejas reformadas no Brasil. Contudo, apesar desse triste desfecho, a presença desses protestantes calvinistas em solo brasileiro foi importantíssimo. Este trabalho missionário na América Latina abriu portas para que outros projetos de evangelização de caráter protestante acontecessem em terras brasileiras, assim como em todo o mundo. A Confissão de Guanabara, ou Confissão Fluminense, é um importantíssimo documento para a história da Igreja no Brasil. Seu memorial se encontra na Escola Naval da Marinha, no Rio de Janeiro. Lá encontra-se, nas placas, os 17 parágrafos da Confissão. A Confissão, com seus 17 parágrafos, teria sido originalmente escrito em latim. Jean de Bordel pode ter sido seu redator, por ser o mais culto e preparado dentre os 5. A Confissão aborda a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a volta de Cristo, a Santa Ceia, o batismo, o livre-arbítrio, imposição de mãos, casamento, divórcio, castidade, entre outros. Os autores dessa confissão frequentemente recorrem à autoridade dos apóstolos Cipriano, Ambrósio e Agostinho.